E continuamos o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre hipnose de palco e hipnose natural. Analisando a ocorrência mediúnica na base do reflexo condicionado, assinalaremos mais alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Assistindo ao fenômeno hipnótico indiscriminado, nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos, mas na experiência diária vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros. Na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço. Centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe este ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica que se lhe fazem mensageiras. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Somente depois que experiências mais fortes lhe renovam a afeição interior, costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Outros centros indutores. Em todos os planos, determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no fluxo revelador com que se apresenta. Se os pais guardam sintonia com as forças a que lhes jungem fluidicamente os filhos, a vida prossegue harmoniosa, como que sobre rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Entretanto, se há divergência, passada a primeira infância, começam atritos e desencontros à face das interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. Surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. Enredados à influência de companheiros que permanecem fora do vaso físico, os filhos nessas circunstâncias evidenciam tendências inquietantes sem que os genitores consigam reivindicar a autoridade de que se revestem. Todavia, a escola edificante espera-os nas linhas da civilização, para restaurar-lhes desde cedo as noções de ordem superior diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Transfiguram-se, então, os mestres comuns em orientadores dos aprendizes, que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despende, enquanto que os alunos, aprendendo,
fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes do benefício, ligados a circuitos outros que lhes retardam a marcha. Na direção da cultura, por desertarem dos exercícios que lhes favoreceriam mais dilatada iluminação íntima. E, além da escola, surgem para os rebentos do lar terrestre as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou soma de experiência que já conquistou na vida. Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Ainda que vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam, erguidos à condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Todos somos médiuns. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento que se lhe debite no livro da existência. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, neste ou naquele sentido, mais se desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais extensa. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, esse ou aquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está invariavelmente entregue à vanguarda e à retaguarda, e a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso enquistante. Somos todos, assim, médiuns, a cada passo refletores das forças que assimilamos por força de nossa vontade na focalização da energia mental. Perseverança no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. O comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós um reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para correntes invisíveis que representam. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis, pelos quais nos fazemos pasto de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços vivos para moléstias fantasmas. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita, a crítica destrutiva, o deboche, a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam, porque o ato de voltar a semelhantes temas, contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado do caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Gradação das obsessões. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos, na vida, em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação,
dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis na desarmonia pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto perante a lei, a nossa vontade é responsável por todos os nossos problemas de sintonia. Meus amigos, esse capítulo é de especial importância. Aqui nos foi dito que nós recebemos ideias condicionadas desde a infância, e a gente pode dizer até de vidas anteriores. Então, mais uma vez, nós precisamos ter a lucidez de fazer uma autoanálise. Esse meu comportamento é resultado da educação que eu tive na infância? Porque esse comportamento pode ser positivo ou negativo. Nós não temos garantia de termos pais equilibrados, não é verdade? Então precisamos analisar, essa minha tendência é familiar? Eu aprendi com minha família? Eu aprendi com os professores que eu tive na primeira infância? Ou aprendi com o mentor espiritual da família, seja padre, pastor, o que quer que seja? E pelo hábito, isso foi cristalizado em mim, eu acho que é certo. Pode ser um hábito bom, pode ser um hábito mau. Podemos estender isso para a política. Podemos estender isso para aquele fanatismo por um artista, um cantor, o que seja. A gente percebe nesse tipo, por exemplo, de espetáculo público, pessoas completamente magnetizadas a esse artista e por isso seguem tudo quanto ele faça, sejam hábitos positivos ou negativos, não é verdade? Esse meu astro preferido, ele fuma, ele bebe, ele tem hábitos negativos ou positivos? Então, é de fundamental importância termos em conta esse canal de comportamento que todos estamos sujeitos. Então, precisamos fazer uma autoanálise e perceber de onde vêm as nossas tendências, as nossas preferências, se é alguma coisa equilibrada ou não, certo? Fica aí, meus amigos, a sugestão. Vamos pensar nisso. E vamos continuar estudando. Espero todos no próximo capítulo.